Hoje, no nosso primeiro vídeo, eu estarei contando uma história de uma criatura sobrenatural chamada Reiki. O que eu vou ler agora é um depoimento de uma mulher. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordará para usar o banheiro. Nesse momento me levantei e eu acordei no processo. Me desculpei e disse a ele que eu pensava que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou. Ele me agarrou e nada disse. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado ou um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando, estavam o que parecia um homem pelado ou um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e sobrenatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura eu estava achando que nos deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava na posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar de uma distância de um pé de meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez uns 5 segundos, mas pareceu 30. Olhando para o meu marido, a criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor. Indo em direção ao quarto das crianças, eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando cheguei no corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo a uns 20 pés de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara em suas presas. A criatura descia das escadas, enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar nossa filha. Vendo que não escaparia carregando o peso de nossa filha, ele a deixou e fugiu. Ela estava gravemente ferida e disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela disse: "Ele é o Reiki." Meu marido caiu do lago enquanto levava nossa filha ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo, e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir a volta para casa, comecei a procurar respostas sozinho. Eventualmente encontrei o homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida com a minha. Nós nos contatamos e começamos a falar sobre essas experiências. Ele conhecia mais 2 outras pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada de Reiki. Todos nós precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditávamos ser aparições de Reiki. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, história ou pista. O jornal tinha um artigo falando sobre ela nas 3 primeiras páginas, mas depois disso nunca mais os mencionaram de novo.
Um diário do capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o rei que mandou eles irem embora. Aquela era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura visita a pessoa várias vezes. Ela também se comunicava com várias pessoas, incluindo minha filha. Isso nos leva a pensar se o rei que havia nos visitado alguma vez desde o último encontro. Eu coloquei um gravador do lado da minha cama e o deixei gravando enquanto dormia. Todas as noites, por 2 semanas, eu checava todos os sons do meu quarto, de me enrolando na cama, todo dia que eu acordava. No final da última semana, eu já estava meio se acostumado com o som que eu fazia enquanto dormia, até que escutei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda era quase 1 hora. No primeiro dia da terceira semana, pensei em ter escutado algo diferente. O que eu ouvi era uma voz estridente. Era o rei. Não consigo escutar aquilo tempo o bastante para descrevê-la, e ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que já escutei isso antes, e acredito que era exatamente o que falava enquanto está ao lado de meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão a voz do gravador automaticamente me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente da minha filha naquela noite me deixam muito frustrada. Eu não vi mais o Reiki desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele estava no meu quarto enquanto eu dormia. E temo o dia em que eu acordar e ver ele me observando. Cuidado, amigos. O Reiki pode estar observando-os e vocês nem sabem.